E aí pessoal, beleza? Gente, quero tirar uma dúvida aqui para vocês sobre questão de pressão de máquina, tá? Uma inscrita mandou aqui no comentário fazer um vídeo sobre pressão de máquina. Então segue esse vídeo aí pessoal. Se gostar, curte, compartilha e se inscreve no canal, tá? Hoje tá a câmera aqui e a gente vai começar o vídeo sobre pressão de máquina, tá? Valeu! Pronto pessoal, voltei, tá? Então vamos lá. O que você precisa entender sobre pressão de máquina, tá? Então do jeito que o extensor, ele tensiona a linha, a pressão ela vai tensionar o tecido, tá? Ela vai fazer força sobre o tecido. Então toda máquina, overlock, interlock, caloneira, reta, ela vai ter essa peça aqui, ó, que é um parafuso, tá? Que serve para tensionar o calcador da sua máquina, tá, pessoal? Então tem esse parafuso, tem uma mola dentro dessa máquina, que é uma mola de tensão. Quando você aperta o parafuso, ela faz força para baixo e tensiona o calcador, tá? Então, a gente tem um sistema de calcador que a gente aperta para levantar o calcador da máquina. Então você aperta, tira, tá? Aqui você vai ter o braço do calcador e aqui você vai ter a sapata, tá? Vestido como sapata, tá? Então, a pressão, ela faz parte do sistema de tracionamento da sua máquina, tá? Então, a máquina sem o calcador, sem a sapata, ela não vai costurar. Por quê? Porque o dentro da máquina não vai conseguir tracionar o tecido sem uma pressão em cima, tá, pessoal? Então, quando você coloca a sua sapata, o seu calcador e fecha, o dentro da máquina, uma serrilha, vai ter pressão para tracionar o tecido. Por quê? Porque está apertando o tecido. Então, ó, ela vai costurar, tá? Ela vai costurar, tá? Então, assim, a forma mais grosseira de você entender sobre pressão de calcador é o seguinte: se você tem um tecido grosso para costurar, você coloca menos pressão, tá? Você gira o parafuso no sentido anti-horário, para dar menos pressão, para ele não pressionar tanto o tecido. Por quê? Porque ele é grosso. Se você tem um tecido fino, um alã, um linho, você vai colocar mais pressão. Por quê? Porque o tecido é muito fino, então o dente e a sapata não vai conseguir pressionar o tecido porque está com pouca pressão na máquina, está com pouca pressão na sapata. Vou dar um exemplo melhor. Porque qualquer carro popular, ele consegue atolar e um trator ele não atola. Porque o trator, ele tem uma tensão diferente do carro. Por quê? Porque o trator ele é pesado, tá? E por ele ser pesado, ele vai ter força para tracionar a sua roda sem ficar parado no lugar. Então, a primeira coisa que você atola um carro, que você tem que fazer é o quê? É colocar pesos no carro. Porque se ele estiver leve, ele não vai sair nunca do atoleiro. Então, a mesma coisa é a pressão da máquina. Então, se você colocar mais pressão, o tecido vai tracionar, o tecido vai correr. Se você colocar menos pressão, o tecido não vai correr, tá? Adriano, qual a pressão ideal? Como eu sempre digo, pessoal, não existe pressão ideal em máquina e costura. Existe teste. Você coloca o tecido, coloca a pressão que você quer e testa. Coloca a pressão que você quer e testa, tá? Então, quais os principais problemas e defeitos que pode dar a pressão errada na máquina? Se tiver muita pressão, ela pode marcar o tecido. Você vai costurar e você vai ver que vai ficar a marca da serrilha no tecido, tá? Então significa que a máquina está com muita pressão, tá? Se tiver com pouca pressão, o que pode ocasionar, o tecido não vai correr, tá? A linha vai enganchar aqui, vai ficar quebrando. Você vê que a máquina vai ficar completamente lenta, mesmo tendo uma velocidade boa aqui no painel, ela vai estar lenta porque ela não vai conseguir tracionar o tecido, tá? Você tem que entender também, pessoal, que o sistema de tração não é só o calcador, é o calcador, a serrilha e a chapa de ponto, tá? Então, a serrilha, ela tem que estar na altura ideal. Se a serrilha estiver muito baixa, você pode colocar a pressão que for aqui. Você pode colocar no tal aqui, ó, que não vai adiantar. Ela não vai tracionar o tecido porque a serrilha está baixa, tá? Se também a serrilha estiver desgastada, você precisa substituir essa serrilha, pessoal. Então, qual a altura ideal da serrilha? 1 milímetro acima da chapa, tá? Na posição mais alta, tá? Você coloca a agulha no ponto morto superior, a serrilha na posição mais alta e coloca 1 milímetro acima da chapa ponto, tá? Essa é a altura ideal, tá? Se a serrilha estiver muito alta também, tiver 2 milímetros para cima, estiver muito alta, ela vai marcar o seu tecido também. Marca e pode até rasgar, pessoal, tá? Lembrando que se a pressão tiver muito pouca também, como ela vai ficar segurando o tecido, ela pode fazer bolo no tecido e rasgar o tecido, tá? Então vai ser prejuízo na sua costura. Então pressão de máquina é basicamente isso, não tem segredo. Quer que o tecido corra mais? Pressão. Quer que ele corra menos? Menos pressão. Estou costurando e a minha serrilha está marcando uma peça, então está com muita pressão. Tira um pouco da pressão,
tá? Adriano, estou costurando, mas a máquina está segurando o tecido, então coloca mais pressão, tá? Vai colocando ou vai tirando e vai testando até chegar numa combinação que você queira, numa combinação perfeita, tá, pessoal? Então, máquina é basicamente isso. Tudo em máquina é você colocar, fazer e testar. Não existe ingredientes secretos, ingrediente perfeito para a máquina. Ah, eu tenho um ponto perfeito, eu tenho aquilo perfeito. Isso não existe. Tudo em máquina é colocar e testar. Até porque o tecido é diferente, a cor é diferente, a textura é diferente, a linha que você trabalha é diferente, a velocidade que você trabalha pode ser diferente, tá? Então tudo isso influencia numa costura perfeita, pessoal. Mas na questão de pressão é basicamente isso. Se você quer mais pressão, é só rodar horário. Se você quer menos pressão, roda anti-horário. Tecido grosso, menos pressão. Tecido fino, menos pressão, tá? Então se gostou, curte e compartilha o nosso vídeo aí, pessoal. Aí, pessoal, eu voltei. Eu ia encerrar o vídeo, mas eu vou fazer um teste para vocês entenderem ainda melhor aqui o que eu quero falar, tá? Então eu vou colocar minha pressão no zero aqui, ó. Vou tirar, não, melhor. Vou colocar a pressão no máximo, tá? Coloquei no máximo que o parafuso poderia ir. Então eu quero que você entenda isso aqui, ó. O cavador já fica mais duro de você pisar. Tem que pisar com mais força porque tá com muita pressão. Então eu vou costurar o tecido. Ela costurou, tá? Normalmente. Se fosse uma peça preta, provavelmente ia ficar a marca da serrilha aqui na peça. Uma peça preta, uma peça marinho. Mas como uma peça cinza e uma peça não tão seca, não ficou, tá? Agora eu vou tirar toda a pressão. Vai você ver que o som da máquina muda e o tecido corre mais rápido, tá? Na serrilha da máquina. Agora eu vou tirar toda a pressão, tá? E você vai ver que o tecido ele basicamente vai ficar com dificuldade de correr, de ser costurado na máquina, tá? Ó, tirei toda a pressão, ó, tá? Vou colocar o tecido aqui, ó, tá vendo, pessoal? O tecido não corre na máquina, ó, a lentidão, tá vendo? Completamente lento, olha, falha ponto, o ponto fica miudinho, tá vendo? Por quê? Porque o tecido não consegue tracionar, porque tá sem pressão. Então, é isso que acontece. Então, ó, coloquei de novo, ó, tá vendo? Ó, tá? Ó, a costura fica bem juntinho o ponto, porque a máquina não consegue tracionar o tecido, tá? Então eu vou colocar de novo para vocês tirar a dúvida, ó, aqui mais uma vez, de novo. Agora eu vou aumentar a pressão sem corte, porque aqui eu faço tudo na íntegra. Ó, coloquei a pressão, a diferença, tá vendo? A diferença desse ponto com a pressão, desse ponto sem a pressão, tá vendo? Como eu falei para você, quanto mais pressão, mais o tecido vai correr na máquina. Mas obviamente, se tiver muita pressão, também atrapalha, porque pode marcar o tecido, tá? Então é você colocar e testar, tá? Então para mim o ideal é aqui, ó, nesse tipo de costura que eu tô fazendo aqui, tá? Ó, tá vendo? O fio acabou de quebrar, porque coloquei menos pressão, coloquei muita pressão, aí deu não, mas quebrou. Mas para mim a pressão ideal é essa aqui, tá? Então ache a sua pressão ideal, vá testando até você achar, tá? Então gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, pessoal. Valeu!